Annyeonghaseyo, Giminam-yeyo. Meu nome é Guilherme e bem-vindo ao canal mais pop que K-pop, quem dera. Hoje eu estava procurando algum problema que tivesse uma dificuldade média e que fosse um pouquinho mais desafiador. Eu dei uma lida nesse aqui e gostei. Ele tem uma pegadinha aqui. Primeira vez que eu olhei, ele não me pegou. Aí eu li de novo agora para me preparar para gravar e aí ele me pegou. E agora ele me despegou. Vamos lá. Esse problema ele é uma notificação de atividades fraudulentas. Então ele é um problema que, como eu disse, eu estava buscando um que envolvesse programação, porque um dos tipos de problemas que eu gostava muito de fazer na competitiva de nível universitário, quando eu representei a faculdade, o Brasil, etc. A minha característica na minha equipe era de programar rápido e programar bastante. Então se você tem alguma coisa que envolve qualquer estrutura chata que tem que ficar criando, descriando, fazendo o que for, eu vou lá e sento e fico fazendo, enquanto as pessoas ficam pensando em outras coisas, eu fico lá metralhando, não tem problema nenhum disso, sabe? Fico lá no teclado fazendo. E esse daqui me parece ser algo do gênero. Legal de ficar... que tem que digitar coisas que você falaria, não, isso daí seria tão simples, se fosse de outro jeito, seria. Mas parece que não dá. Se der, você me avisa. Vamos lá. Notificação de atividades fraudulentas. Então, uma indicação também disso é que se você for lá, né, eu coloquei ele nos meus favoritos, se você for lá, porque eu queria fazer ele, né? Você vai ver que ele tem uma taxa de sucesso de menos de 40%. Então é justo isso. As pessoas devem ir com uma intenção, que foi a minha segunda intenção, e aí leva o susto, tá? A primeira era que estava certa e que eu tive ela novamente agora. Intuição, intenção também, no caso, as duas palavras, mas tá na mesma, né? Bora pra frente! Hackerland National Bank tem uma política simples para avisar os clientes quando tem possíveis fraudes. Se os gastos de uma pessoa num dia forem maiores ou iguais, importante igual, que 2 vezes a mediana, importante mediana, não é média, do que um número determinado de dias passados, importante, deve ser uma variável que vão dar pra gente, eles enviam uma notificação. O banco não envia notificação nos primeiros dias. Maravilha. Dado os dias D, falei que ia ser uma variável, e os gastos para N dias, óbvio, imprima o número de vezes que o cliente recebe essa notificação. Joia! Beleza, vamos lá, um exemplo. 10, 20, 30, 40, 50. D igual a 3. Então, nesses 3 primeiros dias nada acontece. No 4º dia, ele olha esses 3, pega a mediana que é 20, 20 vezes 2 é 40, 40 é maior ou igual a 40, alerta. 50, olha esses 3 dias, 3 dias, a mediana é 30, 60 é menor, não alerta, um único alerta. Então, uma maneira inocente de fazer isso seria a seguinte, que eu comentei que foi uma segunda abordagem, que eu pensei, a gente varre, ignora os primeiros dias, a partir do enésimo dia, né, do décimo dia, a gente olha D dias para trás, tira a mediana e vê se ele é um múltiplo. E mediana é legal porque em Python tem a mediana feita pra gente. A gente pode chamar um median lá, já criei um arquivo aqui chamado Fraudulent Activity Notifications. Você pode dar um import aqui, já tem a mediana implementada pra gente. Então é facinho, você vai lá, chama a mediana, fica feliz, todo mundo tá feliz, todo mundo contente, feliz, contente, bora pra frente. Não. Por que isso talvez não seja suficiente? Bom, primeiro, isso daqui poderia estar fora de ordem, né? Poderia ser 30, 10, 20. Esse tinha que você pegar a mediana de verdade. Bom, a mediana já faz isso pra gente em Python. Se estivesse trabalhando com uma lista, uma array na mão, você teria que ordenar e pegar o elemento do meio. Ou se for um número par, pegar os 2 elementos e tirar a soma e dividir por 2. Né? Tem que ver a definição. É isso daqui. The average of the two middle values. Exatamente, ele pegou a mediana aqui. Então daria para implementar dessa maneira. Tudo bem? No final o que a gente teria era um laço de tamanho n. N é até 10 a quinta. Que é 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Então eu teria um laço de 100 mil e aí depois desse laço de 100 mil a gente passa, né, sempre o pior caso, não vai ser bem esse, né? A gente passa 10 a quinta, a gente passa pelo D, mas o D pode ser até 10 a quinta. Então seria 10 a quinta, 10 a quinta. Porque a gente tem que passar pelo D para ordenar, né? Porque é 10 a quinta vezes log n, que deve ser 10, dá 10 a sexta. Daria 10 a quinta vezes 10 a sexta, que dá 10 a 11. O algoritmo não passa em 10 a 11, não. Não costuma passar, quer dizer, não tem 10 a 11, não costuma passar. No pior caso, né? Não quer dizer o caso médio. Então, como 10 a 11 não costuma passar, essa não deve ser a sacada. Então a sacada, olha, tem uma outra restrição. Então as restrições é sempre importante a gente ver, porque às vezes tem uma outra restrição que parece ser inocente, tipo que o gasto só vai até 200. E o gasto, ele é um número inteiro, não negativo. Tudo isso é número não negativo,
Não negativo, óbvio, porque é um gasto inteiro. Por que inteiro? Por que limitado só até 200? Por que não podia ser 1 milhão? Azar, ué. Faz a continha de mais e divisão, é o de menos. Naquela abordagem era o de menos. Mas essa está sendo a dica. Para pensar, calcular a mediana, se eu tenho 10 valores, calcular a mediana significa ordena todos eles e tira a média desses dois do meio, certo? Soma esses dois e divide por 2. Agora, se eu vou para o dia seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar um valor e adicionar outro, não necessariamente na mesma posição. E não necessariamente o primeiro e o último, né? Porque aqui eu já tenho ele ordenado. Se eu já tenho os gastos ordenados dos últimos 10 dias, eles estão aqui. Eu vou simplificar, né? Eu tenho os gastos ordenados dos últimos 5 dias. Agora eu venho e eu quero adicionar o gasto do novo dia. Para isso eu tenho que tirar o do 5º dia para trás, mas aqui já está ordenado. Vamos supor que era esse, então eu tiro esse. E eu coloco do dia novo, onde que eu coloco na posição adequada? Aqui. E eu continuei tendo facilmente a minha mediana. Ela está aqui no meio, a mediana. Tá vendo a mediana aqui no meio? A mediana aqui no meio. Então eu consigo otimizar o cálculo da mediana se eu armazenar na memória todos os valores que eu tenho. Mas para isso eu precisaria tipo de um array, né? uma array posicional, 0, 1, 2, 3, 4, para cada um dos valores possíveis de gastos. Como eles são números inteiros, eu posso ter esse array de 0 até 200. Tá? É um valor finito e controlado, tá? De 0 a 200, super tranquilo. Então o que eu vou ter é um array de 0 a 200, que vai me dizer nos últimos D dias quantas vezes cada um desses apareceu. O gasto 5 apareceu 10 vezes, o gasto 17 apareceu 2 vezes. Então para calcular a mediana agora, basta eu fazer um for de tamanho 200. Então quer dizer que eu vou para cada dia, que aliás é 2 e 10 a quinta, então dá 2 vezes 10 a quinta para cada dia, que no máximo 2 a 10 a quinta. Então 2 a 10 a quinta vezes 200, que dá 2 vezes 10 a sétima, que dá 4 vezes 10 a sétima, que é 10 a oitava, que costuma passar, tá? Não é garantia, mas costuma passar. Então já pensei na otimização que eu devo precisar para esse problema, vou atacar ele agora. E como eu falei, essa foi a primeira ideia que eu tive, tá? Quando eu li ele, foi a primeira ideia que eu tive. Depois eu reli hoje para gravar e aí eu falei, não, dá pra fazer daquele outro jeito. Não dá, tem que fazer desse daqui agora. Então eu estava caindo no truque aqui. Vamos implementar. Para implementar, def activity notifications. Vai ser chato de escrever isso aqui. Nossa, essa estruturazinha vai ser do trabalhinho. Vamos implementar ela com esses valores aqui primeiro. Então print activity notifications. A gente vai passar o 10, 20, 30, 40, 50. E o dia é o dia 3 dias. Depois a gente faz a mesma coisa com o... Mesma coisa, né? Só que com... trocado aqui, né? Lembra que eu falei, põe o 10 aqui e o 20 aqui, o 30 aqui e o 20 aqui, tem que dar outro resultado já, tá? O primeiro tem que ser, mas tem que dar outro resultado. A gente testa, não está ordenado. Activity Notifications, o que ele tem que fazer? Então a gente vai querer acumular um valor que são os existentes. Os existentes até agora é um valorzinho de 0, porque ninguém gastou nada até agora, vezes tem que ter até a posição 200. Se eu quero ter até a posição 200, eu preciso ter 201 posições. Então, um vetorzinho de tamanho de 0, de tamanho 201, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for. E o chá quase caiu. O for é de i nos dias, né? For i in range do len de expenditure. Então, eu vou para cada um dos dias possíveis, tá? Esse daqui é o dia. Eu vou deixar claro que esse é o dia. Se o dia é menor do que D, então, por exemplo, se D é 3 e eu estou no 0, 1, 2, eu não vou fazer nada de especial, né? Eu não vou tentar calcular se é fraude ou não. Então, no final é só tornar o total de fraudes. Fraudes começa com 0. Então, aqui eu vou tentar calcular, será que é fraude, né? Mas antes o que eu tenho que fazer é recalcular a mediana, né? Adicionar na estrutura o valor novo da mediana. Adicionar é fácil, é pegar o existentes, eu tenho que pegar o gasto no dia, é o expenditure desse dia, né? Então, existentes desse cara aqui, eu somo 1. Né? Então, eu estou falando, se você gastou 30, então eu vou na posição 30 e somo 1. Então, quer dizer que naquele período passado, teve mais alguém com esse gasto, teve mais um dia com esse gasto. Então, depois que passaram os 3 dias, eu também tenho que tirar o dia antigo. Então aqui, depois que passou os 3 dias, já passaram 3 dias, né? Porque senão eu estava no continue e voltava para cá. Então existentes, eu vou pegar gasto antigo, né? O gasto antigo, ele é o expenditure no dia menos D, 3 dias atrás. Então esse daqui, menos igual a 1.
Então eu estou tirando, né? Então aqui eu tiro o do dia de 5 dias atrás, de 3 dias atrás, e aqui eu adiciono o do dia tal, tá? É claro, né? Para calcular a fraude, eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho uns cuidados aqui para tomar. Em quando que eu calculo a fraude? Pensa, olha, eu adicionei o valor 10, adicionei o valor 20, adicionei o valor 30. Eu quero calcular agora o 40. Se eu quero calcular o 40, eu não posso ter adicionado esse cara ainda não. Não posso. Se eu adicionei, eu já zoei, a mediana não vai dar certo. Então isso daqui só pode acontecer depois, tá? Isso daqui só pode acontecer depois de eu verificar se é fraude. Tá? Então primeiro eu verifico se é fraude, vou tomar alguns cuidadinhos mesmo, né? Vai ser mais chatinho, eu tenho que pensar, vamos pensar. Peguei o gasto, eu não queria fazer copy-paste de código, tá? Mas eu vou fazer copy-paste de código. Depois a gente repensa e reestrutura. O gasto no dia é esse gasto. Ou, melhor, se o dia é antigo, tudo que eu vou fazer eu vou colocar e vou sair fora. Só coloca e continua para o próximo dia, né? Dia 0, dia 1, dia 2, é só colocar na array e acabou. Depois disso, aí eu verifico se é fraude, né? Então agora já no 40. Nesses 3 aqui é só adicionar. No 40 não, primeiro eu verifico se é fraude. Depois eu adiciono e removo, tá? Ó, tem que tomar cuidado aqui, tinha um erro, hein? Você já tinha pego esse erro? Eu não tinha, hein? É o gasto antigo, foi o autocomplete que me zoou. Tô inventando desculpa, não sei, tem que olhar lá para trás. Se eu dei um autocomplete enter e escolhi errado e falei minha voz certo, ou se eu falei errado e o autocomplete foi errado. Tanto faz, né? Corrigir. Então o que eu tenho que fazer agora é descobrir se é fraude. Agora eu tenho a minha estrutura do jeito que eu quero, tudo que eu preciso fazer é descobrir a mediana aí dessa array. Ai, meu Deus, como é que eu vou descobrir essa mediana aí? Vamos lá, eu tenho esse array de 0 a 200. Eu tenho o total é 3, certo? Vamos supor que D igual a 3. Se D é um número ímpar, é mais fácil, então vamos ficar com um número ímpar por enquanto. Então se D é um número ímpar, a gente vai dividir por 2, né, e somar 1, né? Se a gente vai dividir por 2 e somar 1, então eu vou importar aqui o median, ó, dá uma olhadinha, uma roubadinha rápida aqui. Roubadinha no sentido que se você tem acesso ao código fonte, maravilha, você pode usar à vontade. Eu tenho, durante competição teria, bora pra frente. Código fonte da linguagem, né, das bibliotecas. Se ele não é, você pode simplesmente colocar um //2, tá? E o //2 devolve o quê? Vamos descobrir. Vamos pegar aqui, ó, o valor, dar um clear aqui, ó, opa. Então, CLE, ixi, nem sei, fiz caca, hein? Fiz caca, não sei, tô no Python, tô dando clear e CLS no Python, onde assim? Cara, não faz sentido o que tá fazendo, né? 5/2, não consigo nem digitar, de tão ruim que eu sou. 5/2 ele fez um floor, né? Ele já colocou o número arredondado para baixo, tá? Então faz sentido, né? Porque se o D é 3, ele vai dividir por 2, que vai dar 1,5, a gente arredonda para baixo, que dá 1. E pensando num array, num vetor, né, a gente teria a posição 0, 1, 2, é a 1 que a gente quer, né? 0, 1, 2, que tem 3 posições, a gente quer a posição 1. Então essa daqui é a posição que a gente quer, é a posição 1, tá? Que é a posição também, bom, é essa aí, é essa posição que a gente quer. O que eu quero fazer agora? Então o que eu quero, se esse daí é o elemento do meio, tudo que eu preciso fazer é sair varrendo esse vetor aqui de existentes, encontrando quem é esse elemento. Né, encontrando quem é o elemento 1, né, quem teve o 0, 1, 1, é ele que eu preciso descobrir. Mais ou menos isso, à medida que a gente escreve o código a gente vai percebendo. Então eu tenho um outro for, esses são os gastos existentes, então esse daqui é o passado, né, o for passado, in range 201, porque a gente quer incluir o 200, né, e aí o que a gente vai fazer a gente soma, né, então a soma, ela é 0 por enquanto, a gente soma o valor na posição do existentes passado. Então quer dizer, imagina que a gente estava na posição 9, na posição 9, para esse vetor aqui, ó, 10, 20, 30, 40, estava tudo 0. Então a soma era 0. Na hora que eu cheguei na posição 10, essa soma vai virar 1. Mas 1 ainda não é o elemento que eu quero. Tá? 1 ainda não é o elemento que eu quero, né? Porque eu quero o elemento, próximo elemento. Quero o elemento logo acima dessa posição, eu quero o elemento, né, o próximo. Então não é ainda esse elemento, esse ainda não é a mediana, tá? Então como vai ser complicado escrever essa mediana, eu acho que eu vou extrair. Então eu vou pegar assim, fica até mais fácil, né? Mediana do nosso existentes, e do D. Isso daqui vai devolver um M pra gente. E a gente faz o if, que daí fica fácil de escrever o if, né? If M
vezes 2. Opa, vamos colocar, né? If o gasto no dia for maior ou igual a M vezes 2, então fraudes mais igual a 1. Esse código é fácil. Agora o código que eu quero criar é o da mediana. Então o código da mediana, vou dar o paste lá em cima. Então eu peguei o D a gente tem. Eu tenho a posição, que a posição, por exemplo, é 1. Então o que eu vou fazer é, no zero, né? No zero, eu vou ignorar, né? Então o que eu quero saber é se a soma, vamos chamar de quantidade, vai? Vamos chamar isso aqui de quantidade. Quantidade. Então se a soma mais a quantidade, né? Se a soma mais a quantidade passou do número do elemento que seria a mediana, então se ele passou dessa posição, ou se ele for igual, né? Então quer dizer, imagina que tinha dois dezes. Se tinha dois dezes, a gente foi do 0, né? Foi pro 1 e o 2 logo de cara. Então o 2 está aqui, então esse é a mediana. Então se a soma mais a quantidade for esse cara é a mediana. Então esse aqui na verdade é um gasto, né? Vou chamar de gasto, certo? Esse aqui é o gasto. Então se eu tive dois gastos de 10 e um gasto de 20, na hora que eu cheguei no gasto de 10 e pulei de 0 para 2, o número de gastos, como a posição já é maior ou igual àquele valor, né, a soma que era 0 até agora, mais 2 já é maior ou igual a 1, então essa é a mediana. Mas eu tenho que lembrar, né, que se fosse só um gasto não era para pegar ainda. Então tá me parecendo que essa fórmula aqui eu vou ter que mudar um pouquinho, tá me parecendo, beleza? Então esse seria o gasto. Quando a gente passar, a gente já retorna o gasto, tá? Então com isso a gente acha a mediana. E aí tem uma sacada legal aqui. Eu preciso de um return aqui? Não, aqui eu posso dar um raise exception para ver se eu fiz alguma coisa errada, fiz algo errado. Raise? Throw? Nunca lembro, acho que é raise em Python. Por quê? Porque sempre tem que ter uma mediana. Se você tem valores, sempre tem mediana, tá? Então ele sempre tem que em alguma hora parar. Ele não pode chegar aqui, porque ele tem que em alguma hora parar. Porque eu só chamo isso daqui quando tem valores. Se tem valores, tem que ter mediana, tá? Então se der uma exception é porque a gente errou alguma outra coisa. A gente não, né? Porque eu tô sozinho aqui escrevendo, aí a culpa é minha, não adianta jogar em vocês. Bom, o que faltou? Aqui a posição nossa. Vamos ver lá. A posição, então, se ela é um número ímpar, por exemplo, 3, se ele é 3, então if d por 102 for igual a 1, se o resto for 1, a posição vai ser o número dividido por 2, mas eu quero arredondar na verdade para cima, né? Então é a mesma coisa fazer um teto do d dividido por 2, tá? Existe a função teto pega 2.5 e leva para 3, pega 1.5 e leva para 2, e aí resolve o nosso problema aqui. Na hora que a gente chegou no 2, a gente sabe que a gente passou, maravilha, era esse elemento, 2 ou mais, né? E se o número for par? Se for par, então pensa no 4, vamos pensar no 4. No 4 aí é um pouco mais chato, hein? No 4 é um pouco mais chato, por quê? Porque a mediana vai ser aquela história, né? Vai ser a soma do quarto com o quinto. Então, o que a gente vai fazer? Por enquanto, vamos colocar o d dividido por 2. E aí a gente já testa. Sacada legal, né? Em vez de eu ficar pensando aqui na minha cabeça, quebrando minha cabeça. Vou rodar. 1 e 2 faz sentido? Esse daqui era 1, porque estava lá mesmo. Esse daqui é 2, olha, a mediana é 20, que é 40. 40 deu certo. A mediana aqui é 20, que é 40 o dobro. 50, fraudulento de novo. Funcionou. O que eu quero ver agora é quando eu colocar um número par de dias, né? Vamos ver o número par de dias. Opa, esse medium pode ir embora. Vamos colocar um número 4 de dias. Então vai fazer esses 4, vai fazer uma única vez aqui por 50, né? Ele roda, claro, rodar vai rodar, porque existe mediana. Agora, se a conta está certa ou não é outra história, né? Ele deveria pegar o quê? Ele deveria pegar esse 25, que é o meio dos dois, multiplicar por 2, que dá 50, e usar esse valor 50 para ver que bateu e devolver 1. Funcionou, mas não foi por isso, foi porque ele fez outra caca, né? Para mostrar que funcionou por sorte, a gente pode pegar um caso que vai gerar 0, né? Um caso que iria gerar 0, vamos pegar esse caso aqui, ó, 25. Porque aqui a mediana é o meio entre 20 e 25, que é 22,5. 22,5 vezes 2, 45. 45 é menor que 50, deveria dar 0, mas ele vai dar 1.
Por que ele deu 1? Porque ele pegou ele pegou, lembra aqui, ó. Ele pegou a posição dividido por 2, que dá 2, da posição 2. A posição 2 é a 0, 1, 2, que é a 25, e aí ele zoou, né? Ou isso, 25, e aí 25 estourou, tá? E não era para ser entre o 20 e o 25, tá? Então, na verdade, vamos parar para pensar. Então aqui, beleza, né? A gente chegou aqui, posição aqui, então posição é 2. Né? Mas pensa, se a gente tem 4 números, a gente tem o número A, o número B, o número C e o número D, posição 2 é esse cara aqui, certo? Tudo bem. Se esse é o posição 2, se esse cara aqui é o posição 2, então nesse caso aqui, no meu caso, vamos separar, olha, se ele for maior que a posição, no caso ímpar continua funcionando, certo? Porque estava maior ou igual, continua funcionando. No caso par, também funciona, porque se ele for maior que a posição, quer dizer que esse mesmo elemento aqui foi repetido mais de uma vez, certo? Ele foi repetido mais de uma vez, então quer dizer que ele é o mesmo valor várias vezes. Né? Somar ele, a média dele com ele é ele, né? Então dá na mesma. Então isso daqui para o maior funciona, tanto no par quanto no ímpar. A questão é para o igual. Então if soma mais quantidade for igual a posição, if, se ele for ímpar, tá? E com certeza dá para fazer de maneiras mais bonitas. Se ele for ímpar, beleza, fechou. Tá? Se ele for ímpar, fechou, era esse cara. Agora, se ele for par, o que aconteceu? A gente caiu bem nesse caso aqui, que a gente tem esse gasto, né? A gente tem exatamente esse gasto, que é o gasto atual, e a gente teve o último gasto menor que ele. Só que o último gasto menor que ele não é gasto menos 1, não, porque 20, beleza, 20 foi gasto, mas 19 não foi. Foi 10. Então eu tenho que armazenar na memória o último gasto, porque daí ele vai ser a média entre ele, então se ele é par, vai ser o gasto mais o último gasto dividido por 2. É isso. Eu acho que é. Eu acho que é isso. Então o que a gente vai fazer é, toda vez que ele chega aqui, o último gasto dividido por 2. Então o último gasto é o gasto mais recente, que é diferente de 0. Então, if quantidade for maior do que 0, o último gasto igual a esse gasto. Tá? Então, toda vez que eu tenho um gasto, né, que um desses valores teve gasto, então aquele foi o último. Então, essa é uma maneira que me parece ser boa para cachear a mediana, ou parte da mediana. Vamos ver se essa informação ajuda? Não ajudou, porque não funcionou. Vamos testar, vamos descobrir o que é que está dando errado, né? Opa, ele está reclamando aqui, o último gasto não foi declarado ainda, não tem problema, porque o último gasto, ele só é usado, esse caso aqui teria que ter um último gasto, não tem muito como fugir. Então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui a gente caiu, vamos conferir se a gente caiu aqui ou aqui, né? E nesse caso aqui que eu estou citando, né? Para ver o nosso erro. Então vou isolar esse caso. Vou deixar os outros dois comentados, não estou interessado neles. E não interessado nesse aqui também. Interessado nesse daqui, que esse daqui deveria ser o meio, deveria passar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uns printzinhos bonitos, né, marotos. Eu vou dar um print aqui no gasto e na quantidade. Então vai aparecer um gasto é quantidade, gasto é quantidade, gasto é quantidade. Ó, o gasto 0 foi 0, o gasto 1 foi 0, vários zeros. Os zeros são ignoráveis. Então, se os zeros são ignoráveis, nem vou fazer isso aqui, tá? Então, vou fazer só se if, para ficar mais fácil pra gente. Diferente de 0, né? Se é diferente de 0, faz tudo isso daí pra mim, por favor. Aliás, se o gasto fosse 0, se a quantidade é 0, continue, né? Mais fácil ainda. Se é 0, continue, porque a gente não vai fazer nada, né? Se não teve gasto, não tem o que fazer. E aí, a gente nem precisa desse daqui, né? Tá? Vamos ver lá? Beleza, 10, 1, 21. Então ele achou um gasto de 10 e ele achou um gasto de 20. Ah, tudo bem. E a posição, quanto que era a posição mesmo? É isso que eu tenho que conferir, essa posição também. Vamos ver a posição? Posição. Ó. Então o gasto é 10, 1 e a posição é o 2. 20, 1 e a posição é o 2. Então a gente chegou naquele caso do igual. A gente chegou no igual. Deu o que é igual a 2, deu 2 elementos. Ah, é mais fácil do que eu pensava, parece, né? Parece que é mais fácil? Parece que é mais fácil. Parece que eu preciso o próximo e não o anterior.
tá? Então não é o último gasto que eu quero armazenar, não. Azar do último gasto. Eu não quero o último gasto. O que eu quero é o próximo gasto. O que eu quero é o próximo gasto. Próximo gasto a partir do gasto, tá? Então, a partir do gasto, cadê os existentes? Eu quero saber quem é o próximo gasto. Vamos lá? Ctrl Z aqui. Alt Enter, Create. Então, eu vou fazer um for e in range. A partir deste gasto, né, mais um, a partir dele, até o len do Z, até o 201, né? Lembra até o 201? Né, que vai ser até o 200 na prática. If existentes gas i, então se esse cara aqui for maior do que zero, return i. E algum desses caras tem que ser, porque se não for não é mediana, né? Não calculei direito, tá? Deveria ser. Roda o cara, ainda não funcionou, errei ainda alguma coisinha, vamos ver o que eu posso ter errado. Aquele print ainda tá lá, né? 10, 1, 2, 21, 2. A gente caiu aqui, vamos só conferir. Print, deu que é igual. Deu que é igual. Maravilha. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, faz sentido, né? Ele é bem essa bordinha, o gasto mais o próximo gasto a partir dessa posição dividido por 2. Aqui a conta me parece que está tudo certinho. Vou copiar, porque para pensar, a mediana entre 20 e 25, vamos colar lá. A mediana entre 20 e 25, ela é 22,5. Então eu posso apagar aqui o que eu não preciso, mando rodar. Então entre 20 e 25 é 22,5. 22,5 vezes 2, 45. 45 é menor que 50. Então tinha que alarmar mesmo. Vamos submeter agora para valer. Então é por isso, estava certo, não estava errado, estava tudo certo mesmo. Eu que na cabeça estava fazendo a conta errada. Então legal, qual que foi um grande desafio aqui? O grande desafio foi parar para pensar que como o conjunto de dados é muito grande em algumas dimensões, mas é pequeno, finito, né? Controlado, inteiro, cacheável num array onde os índices são posicionais e a gente pode acumular o número de vezes que cada um apareceu. Tudo isso leva a gente a pensar, eu consigo cachear esses dados e otimizar o meu cálculo da mediana. E aí a gente passa a calcular a mediana de outra forma. Em vez de a gente calcular a mediana da forma tradicional, que é ordena tudo, que é n log n, e aí seleciona um elemento, em vez de fazer isso, o que a gente faz? A gente mantém um cache da estrutura até agora, tira a mediana rapidamente, né? Quanto tempo que eu preciso para passar pela mediana, para tirar a mediana? No máximo 200, no máximo 200 operações, passa por tudo e é o 200, tá? Então no máximo 200 operações para encontrar a mediana. E depois disso, quando eu adiciono e removo um elemento, é direto. É só fazer um mais um, menos um. Então adicionar e remover, super rápido. Calcular a mediana, ó, de 200, né? Ou são 200 operações. E como eu faço essas 200 operações? No máximo 20 mil, 200 mil vezes. Então dá uma grandeza aí que o exercício passa, o desafio passa, tá? Então não é fácil, né? Você viu que tinha um erro aí meu, já nem lembro qual foi o meu erro. Ah, foi do último gasto, né? Que eu achei que era com o último dia e na verdade não era, era com o outro, né? Era com o futuro, não era com o anterior. E normal essas coisas, tá? Faz parte do dia a dia, você vai encontrando o problema, vai corrigindo. E o raise exception não é assim também. Por quê? Porque eu falo assim, olha, isso aqui nunca deveria acontecer. E aí você toma duas possibilidades. Você pode retornar zero, retornar alguma coisa. Só que daí o erro que você recebe em produção se isso acontecer é o wrong answer. E você não sabe se você realmente errou o algoritmo ou se você caiu naquele caso excepcional que nunca era para cair. Do jeito que eu fiz, se caísse nesse caso, eu ia falar, nossa, eu errei algo gravíssimo no meu sistema. Agora, se eu retornasse zero, eu ia receber um wrong answer, eu não ia saber se, não ia ter a menor ideia do que estava acontecendo. Agora, se acontece um exception, eu sei que ou é aqui o meu erro. Meu erro não é aqui, tá? Então, essa é a vantagem de misturar exception aí quando a gente está explorando os exercícios. É uma tática, né? Não é intencional de explorar o conteúdo do conjunto de dados, mas a gente consegue tirar conclusões assim. Legal? Espero que você tenha se divertido. E aí, você tentou de outra maneira, em outra linguagem? Será que em C passa em outras maneiras? Não acredito que passe, até pela taxa de conclusão e sucesso, tá? Espero que você tenha gostado. Annyeong-hi, e essa aí, ó.